Estamos aqui para mais um quadro, Educação do Espírito. Hoje o nosso programa de número 4. Nós vamos continuar o nosso assunto do vídeo passado sobre desenvolvimento moral. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento moral em Piaget. Primeiro, para nós introduzirmos o assunto, quem foi Piaget? Piaget, ele foi um biólogo, psicólogo e um grande estudioso da psicologia evolutiva. Ele influenciou a educação na segunda metade do século XX. Sua grande contribuição foi estudar o raciocínio lógico matemático, que é muito importante para o aprendizado, mas ele não é ensinado, ele é apenas construído pela própria criança, necessitando apenas dos estímulos do meio. Piaget, ele revolucionou os conceitos de inteligência infantil e provocou muitas mudanças nos métodos de ensino-aprendizagem na época. Foram 100 livros escritos e 500 artigos científicos sobre o universo infantil, sobre linguagem, raciocínio, pensamento. Ele estudou bastante o comportamento da criança. Jean Piaget passou a servir de modelo para muitas escolas pelo mundo afora. Walter Alves, no livro Educação do Espírito, ele diz que a teoria de Jean Piaget tem muita semelhança com a doutrina espírita. Vou ler para vocês um trecho que está logo no início do capítulo. As ideias de Piaget possuem muitos pontos em comum com as explicações de Calderaro a André Luiz, citado no livro No Mundo Maior. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior do idealismo elevado. Através dessa fonte, ele pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Então, como se dá o desenvolvimento moral segundo Piaget? Em seu livro Julgamento Moral da Criança, Piaget nos fala de 3 fases para esse desenvolvimento moral. Até 4 ou 5 anos mais ou menos, a criança, o indivíduo, ele se encontra numa pré-fase moral, que é chamada de anomia, ou seja, não há regras. Também conhecemos essa fase como tudo é meu, né? Onde a criança é egocêntrica, ou seja, tudo que gira à sua volta pertence a ela. E depois dessa fase, vem a fase da heteronomia, onde a criança passa a cumprir os seus deveres de acordo com as ordens recebidas, né? Tudo vem imposto de fora, né? As pessoas é que falam o que ela deve fazer. Então, ela cumpre as regras, ela obedece às normas que vêm de outra pessoa. Ela entende responsabilidade como cumprir essas regras. E depois vem a fase da autonomia, quando o indivíduo desperta o seu senso moral, ou seja, ele passa a cumprir as ordens e as regras com consciência. Ele já sabe o porquê deve fazer o que está sendo solicitado. Ele já tem consciência das suas responsabilidades. E aí nós voltamos então, como o indivíduo, como a criança vai conseguir atingir essa fase da autonomia moral, como chegar a essa fase da autonomia moral. E aí vem a intervenção educativa, que nós já falamos, os estímulos do meio, né? E também, sabemos nós, a bagagem de outras existências. Tudo isso vai conduzir o indivíduo mais cedo ou mais tarde. Uns
atingirão antes, outros depois, mas todos um dia vão adquirir essa autonomia moral. E segundo Piaget, o respeito, a cooperação e a afetividade são essenciais. Todos os estímulos que vierem do meio, todas as bagagens que essa pessoa, que esse indivíduo já possui, elas ganharão mais vida tendo junto desse indivíduo, junto dessa criança, dessa pessoa, esses três pilares: o respeito, a cooperação e a afetividade. E aí a gente vê qual é a maior causa dos problemas da humanidade hoje: a falta, né? A falta de amor, a falta de respeito, a falta de reciprocidade. Elas têm deixado para acontecer mais tarde essa autonomia moral, tem feito esse retardamento desse processo evolutivo dos indivíduos. Por isso que nós vemos hoje tantos adultos ainda na heteronomia, ou seja, só fazendo aquilo que os outros pedem, e até mesmo na anomia, fazendo aquilo que ele tem vontade, independente das pessoas que estão à sua volta, né? A falta de regra para algumas pessoas. E eu vejo que o exemplo dos adultos que estão à volta desse indivíduo, das pessoas que estão em volta, o afeto que lhe é direcionado, a partilha dos momentos, das conquistas, das frustrações, né? A empatia de se colocar no lugar do outro, né? E ver, né, o que a pessoa tem, o que ela está sentindo, é que deveriam ser os pilares, né, de uma boa educação, seja nas escolas, seja nos nossos lares. Mas sabemos nós que a evolução é certa e que um dia nós chegaremos lá. Agradeço a todos pela atenção. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o desenvolvimento moral e pestalozzi. Peço a todos que se inscrevam no canal, que deixem lá o seu joinha, que compartilhem os vídeos. Semanalmente nós temos aí novos vídeos dos nossos colunistas. Estejam conosco, assistindo, acompanhando, divulgando bem, nos ajudando nesse ideal. Gratidão a todos os patrocinadores do canal, a todos os colunistas. E é isso. Até o nosso próximo quadro, Educação do Espírito.